Boa noite, todo mundo. Boa É, noite, colega. Obrigado, amiga Samile, por estar aqui. Pessoal, hoje é a Obrigada a você primeira. pelo convite. Ah, tinha que ser você. Ai, meu Deus, eu fiz bobagem. Peraí, viu? Pronto. É, Pessoal, hoje é o primeiro Arte Comum Talvão Convida. O tema é a mulher na história da arte, porque algumas pessoas pediram para falar sobre o feminismo, sobre a mulher. E óbvio, sendo homem, não é o meu lugar de fala. Portanto, convidei minha querida amiga, artista plástica, designer, tatuadora, Samile Justo. Samile, por favor, apresente-se, fale um pouco de você. Boa noite, gente. Espero que vocês gostem da nossa conversa. Vai ser uma conversa bem legal sobre a mulher na história da arte, tanto quanto enquanto figura, né, representada, como também artista, né? Eu Sim, adorei o convite que Ricardo fez. Foi bem legal. Agradeço a presença de todo mundo que está aqui. Estou vendo alguns amigos, Arlen está aqui para assistir a nossa conversa. Eu espero que seja uma conversa bem bacana, que vocês participem também, porque a gente está aqui para aprender todo mundo junto, né? E, bom, como o Ricardo falou, eu sou tatuadora, minha profissão onde eu atuo hoje, mas eu sou designer gráfica com formação e me identifico com bastante coisa na arte e estou sempre tentando experimentar coisas novas e tal. Sempre gostei muito de música, apesar de ser mais ouvinte do que tudo. Não me despertei para tocar instrumentos musicais, mas já dancei, já fiz balé, olha, essas participei. informações eu não sabia. É, eu sempre gostei muito de dançar, participar de grupo de teatro na escola, então eu estava envolvido com arte, eu sempre gostei bastante. E é isso, a gente veio conversar aqui e discutir sobre a mulher na história da arte. Espero que seja bem proveitoso. Antes da gente começar, eu queria dar um aviso, Samile, que depois eu me toquei hoje, já no início da noite. Essa live vai ser sobre a mulher na história das artes visuais, das artes Sim, plásticas, certo, pessoal, que a gente focou, mas obviamente não posso deixar de mencionar algumas mulheres na dança, como você comentou, Samile, que fez, como por exemplo temos a brasileira Ana Botafogo, aqui em Sergipe temos Clélie Perello, tivemos e temos Luiz Pinelli Memória, temos Maria Oleneva, que fundou a primeira escola de balé do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, ligada ao Municipal do Rio. Temos Pina Bausch, que hoje completa 11 anos, que nos deixou também em memória. Temos mulheres no cinema. Eu trouxe uma referência de mulher no cinema do início da história do cinema. Mas tem vamos. muita gente bacana para falar, né? Muita mulher É, interessante. E a gente, só nesse âmbito que a gente se restringiu, a gente já ficou super na dúvida para escolher. já Imagine se foi a gente ampliasse complicado. mais, né? Pois é, amiga, foi bem complicado decidirmos quem a gente iria tratar, mas acho que conseguimos. Eu tô aqui tentando é, achar umas anotações que eu fiz, que eu esqueci de ver isso, eu tô nervoso. Então assim, Tô tô nervosa também, nervoso, tô nervosa também. Eu tô falei para nervoso. você, né, que eu fico nervosa na hora. Passo o dia É, tranquila, quando chega na hora, bato nervoso. não, gente, eu tô sem dormir desde ontem. Ai, porque é um tema que pediram, é um tema importante, é um tema renegado, é um tema esquecido. Hoje até descobri um artista, é um homem preto, conhecido como Teba, se eu não me engano. Ele foi um homem escravo e arquiteto que restaurou e construiu obras
em São Paulo, e que essas obras, essa história dele, ele foi famoso na época em que esteve vivo, mas no decorrer do tempo a história dele foi apagada por ser um homem, uma pessoa preta. Sim. Então, assim, vamos tocar em temas que eu fico nervoso, mas bora lá. Vamos tentar passar com leveza, né? E pedindo ajuda da galera aí, que se a gente, no caso o Léo vai falar alguma besteira, que vocês agreguem, corrijam e tragam também coisas que vocês conhecem pra gente. E peço. Ai, desculpe, amiga. E peço a você, como sendo homem, posso pensar, falar algo que eu esteja equivocado, como isso já aconteceu durante essa semana que nós conversamos pelas obras que eu escolhi a princípio. E se não fosse você abrir meu olho, não teria modificado e engrandeceria o papo e o encontro. Bom, bora lá. A gente decidiu que eu falaria da mulher na visão dos homens e, obviamente, Samile falaria da mulher na visão das mulheres. Ela sugeriu que dividíssemos a história da arte em que eu ficasse da pré-história até o Renascimento, que foi o Barroco, e ela pegaria os últimos 300 anos de história até a atualidade, a partir... Hã? Travou um pouquinho aqui. Travou? Voltei? Mas acho que voltou. Pronto. E que aí ela ficaria com os últimos 300 anos, porque eu acredito, pela nossa pesquisa, que é o período que tem mais mulheres sendo reconhecidas, embora muitas delas continuavam sendo ignoradas, pelo que a gente pesquisou. E aí nós decidimos que seguiríamos a ordem cronológica da história. Como ela sugeriu que eu ficasse da pré-história até o Renascimento ou o Barroco, então eu vou começar. A primeira obra que eu escolho é esta daqui. A conhecida Vênus de Willendorf. Ou, como eu descobri, eu vou mostrar 3 imagens dela. Ou como eu descobri nas minhas pesquisas, ela já não é mais chamada de Vênus. Ela é chamada de Mulher de Willendorf. E aqui o fundo da escultura. Certo? E aí, duas coisas que eu achei interessante. A primeira é que os arqueólogos, os pesquisadores, descobriram que tem uma enorme possibilidade de que as produções artísticas da era primitiva, das cavernas, tenham sido feitas em sua maioria por mulheres. Uma informação que eu cresci sem saber, porque a gente conversou, dentro desse universo machista de que a mulher não tem nenhuma produção, não faz nada de interessante, o homem é que domina, sempre me foi passado que, de uma forma, não lembro se direto, muito objetivo, mas de uma forma em que sugeria que a produção artística da arte primitiva, da arte das cavernas, seriam feitas por homens. E eu descobri pesquisando em 2 artigos, certo? Essa live, depois, quem perdeu, vai estar disponível no nosso canal no YouTube, e aí eu vou botar lá na descrição do vídeo os nomes dos artigos, links e tudo mais, e nomes das artistas e obras que nós escolhemos. A outra é que, pelo o padrão da escultura, por ela ser uma escultura de uma mulher gorda, os pesquisadores acreditam que ela não tem referência nenhuma com a deusa Vênus, pelo tamanho dela, pelo corpo dela. Então, isso é um registro de gordofobia. Só porque ela é gorda, ela não pode ser a deusa do amor, a deusa Vênus. Percebam que ela tem os seios fartos, o abdômen também grande, as pernas, mas os braços, eles são finos e repousam sobre os seios.
Na cabeça nós temos uma espécie de acessório, que pode ser um penteado com tranças, certo? Ou a possibilidade de vários olhos, para mostrar que ela está olhando, tendo a visão de tudo. Essa escultura, ela não tem pé, porque ela não foi feita para ser apoiada, colocada. Ela teria como função uma espécie de talismã, onde esses homens e essas mulheres carregavam na vida neolítica e paleolítica, carregavam essa estátua como proteção. E daí também a possibilidade dela não ser mais chamada de mulher, ou de Vênus de Willendorf, e sim mulher de Willendorf. Isso para mim é muito preocupante, porque assim, a gordofobia é um problema social sério. As pessoas associam o corpo saudável ao corpo magro. Mas existem pessoas magras, né, de corpos magros, que têm o colesterol altíssimo e que pode morrer. E pessoas gordas, que não têm diabetes, que não têm hipertensão, que não têm colesterol alto. Sem falar nessa busca excessiva de padrão de corpo feminino, e aí, pelo que eu percebi, essa obsessão pela magreza é para a mulher, né? Pelo fato de que nós, homens, queremos, e aí eu digo nós, obviamente, por ser homem, independente de ser gay ou heterossexual, porque a nossa sociedade é machista e cria nós, homens, e vocês, mulheres, acredito eu, para sermos todos machistas. Tem até o segundo artigo que eu vi, da Paola Prado, Sayuri Prado, ela fala que ela cita John Berger e ele traz que a mulher é criada como fiscalizadora e fiscalizada. Segundo Berger, de acordo com Paola Prado, a mulher cria para vocês, mulheres, são criadas para que vocês se fiscalizem enquanto corpos, enquanto futuras esposas, namoradas, noivas, e que você esteja dentro do padrão que o seu marido quer. Isso é totalmente imutável, né? Assim, porque a própria escultura mostra que o padrão de beleza, né? A mulher eu vou botar aqui para o pessoal ver, tá? A mulher que estava sendo representada nessa época aí, possivelmente era o padrão de beleza deles, era esse biotipo, né, do corpo feminino, e que evidenciava essa questão da feminilidade, da fertilidade, né, pela questão dos seios grandes, o ventre saltado. Isso tudo era o padrão da época. Isso vai mudando, né, com o decorrer dos anos e como a sociedade vai mudando. A sociedade vai estar sempre impondo um certo padrão para as mulheres, né? As mulheres estão sempre tendo que se enquadrar num padrão. No momento atual, esse padrão são mulheres magras, esguias, né? Que, como você falou, são as que exaltam saúde, beleza e vigor, né? E a gente sabe que não é bem assim. Sim. Que é uma coisa que a gente tem vivido nesses 3 meses e meio de quarentena. Os diversos memes gordofóbicos, preconceituosos, que mostra um boneco, uma pessoa, você magro, inclusive de arte, com quadros de pessoas magras, e diz, durante a quarentena, uma pessoa que teria engordado 40, 50 quilos em 2, 3 meses. Na época que a quarentena começou, até aquela youtuber e instagramer, sei lá, Alexandra, que tem o canal Alexandrismos, ela fez um vídeo sobre isso, porque isso não é engraçado. As pessoas não engordam 30, 40, 50 quilos em 2, 3 meses. O fazer esse meme criticando o corpo gordo é gordofobia pura, é preconceito, é bullying. E você, como trouxe pra gente, esse padrão de beleza feminino, que é a mulher gorda, acho que era Machado de Assis que dizia, ancas largas e seios fartos,
Pelo que a gente estuda e nós pesquisamos, a gente chegou à conclusão que isso começa a mudar no Renascimento, quando os pintores e as pintoras começam a desenhar mulheres com corpos menos gordos, mais próximo do que seria o padrão dessa beleza magra e extrema. Sim. E muito disso se devia por conta de quem eles estavam retratando, né? E porque como as pessoas viviam, como era o comportamento das pessoas na época. Geralmente eram pessoas, as mulheres, né? E os homens também que eram retratados, geralmente eram pessoas nobres. E essas pessoas nobres não costumavam fazer trabalhos pesados, se exercitar, então elas acabavam comendo muito, porque tinham poder aquisitivo para comer bem e acabavam ficando mais gordinhas do que as outras pessoas, né? Do que os camponeses que trabalhavam no campo, que estavam lá fazendo a malhação, né? E não tinham poder aquisitivo para comer bem, para ter uma mesa farta. Então, essas pessoas ricas retratadas nas artes, nas pinturas, eram sempre pessoas gordas por conta disso, do comportamento e do poder aquisitivo da classe social dela na época. E aí o padrão de beleza é sempre relacionado a essa questão da grana, né? É sempre relacionada ao dinheiro. Então, as mulheres que se enfeitavam mais, as que se maquiavam, que usavam acessórios, joias, essas coisas e vestidos pomposos eram as ricas. Então, se elas eram gordas, então é legal ser gordo. Exato, porque quem tinha acesso à alimentação saudável, ou melhor, a alimentação, eram justamente, como você falou, as pessoas ricas. Os pobres não tinham alimentação. Então, ser gordo até por volta do meados do Renascimento era sinal de saúde, de que você e aí esses homens retratam as mulheres mais carnudas, não magrelas, porque representa, como você falou, a fertilidade com a mulher para dar bons filhos, filhos fortes e saudáveis. Consequentemente, uma mulher saudável pronta para casar e parir 15 vezes, né? Porque e dá muitos filhos, muitos herdeiros, né? Exato. E aí tem aquela coisa de que a mulher tinha por obrigação parir um homem, não podia ser uma mulher. E se... Além de parir muito, né, o problema da fertilidade estava sempre ligada à mulher, né? Não se atribuía ao homem uma impotência, uma infertilidade, não se atribui ao homem nada disso. Se a mulher não tivesse filhos, o problema era com ela. Se a mulher não tivesse muitos filhos, o problema era com ela também, que não era parideira. Se a mulher não tivesse filhos homens, também era como se tudo fosse escolha dela, né? E isso é verdade, eu tinha esquecido, aí eu lembro de uma coisa que até hoje existe, né? E aí eu vejo pela minha família, as mulheres ainda são criadas para ter filhos, se não tiver filho não é considerada mulher, mas antes de ter filho precisa casar, porque se não tiver um namorado, um noivo, um macho do lado, vocês não são consideradas seres humanos, não são consideradas pessoas. Essa cobrança é constante, né? Mesmo que a gente tenha um companheiro, ainda é cobrado isso, sabe? Eu tenho um companheiro há 11 anos, eu tenho um relacionamento por nós não termos filhos até hoje, é sempre cobrado e diretamente a mim, né? Mas você não quer ter filhos, mas seu marido não quer ter filhos, sabe? Tipo, se ele quiser e eu não quiser, por que a gente tem que ter? Entendeu? Né? Se é um casal, é uma parceria, um consenso que tem que haver, entendeu? Então, é uma cobrança tão antiga, tão antiquada, que até hoje ainda é tão forte, né, na nossa cultura, tão enraizado isso, que as pessoas, quando não tem assunto para puxar, né, puxar o assunto se tá sol, se tá chuva, do clima, aí puxa esse tipo de assunto. Se não for conversa de elevador, vai atrás da mulher para cobrar essa criança. E isso, e aí eu falo enquanto homem,
era uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, até que nos últimos anos eu comecei a passar por esse processo de desconstrução desse machismo tóxico. E aí eu comecei a entender o lugar da minha mãe, que teve 3 filhos, e que perguntaram por que ela foi ligar depois de mim, por que ela não teve quarto, e olha o que ela queria ter. Mas por problemas de saúde ela resolveu não ter, porque, enfim, no dia que minha mãe foi me parir, o útero dela já estava rasgado. A barriga dela foi aberta, eu dava para ver meus cabelos. Minha mãe é pequenininha. As minhas irmãs, tem Daniela que já tem uma filha, cobra uma segunda. Marcela que não tem filho, aí cobra o filho, cobra o namorado. E assim, mesmo sendo homem, eu já acho uma cobrança chata. Eu não tenho noção de como é para você e as mulheres em geral viverem essa cobrança o tempo todo, porque... É cansativo, porque tem cobrança em cima da mulher em relação a tudo, né? Em relação ao filho, em relação à estética, se tá gorda, se tá magra, se tá penteada, se tá despenteada, se tá descuidada. Eu ouvi minha vida inteira coisas do tipo, né? De criança até hoje em dia eu escuto essas coisas. Quando a criança, essa menina vai ser gordinha, porque ela tem a barriga empinada, a bunda empinada, então ela vai ser gordinha. Aí quando eu fiquei adolescente, dei aquela esticada, aí magra demais, você tá muito magra, meu Deus, você não tá comendo, sabe? É aquela cobrança. Aí eu odiava pentear cabelo, meu cabelo é fino e ficava um fuzuê. E eu simplesmente enrolava, coisa que até hoje eu ainda faço, em um lápis. E, sabe, eu escutava na faculdade, sabe, tipo, ai, que menina desgrenhada, não penteia os cabelos para vir pra faculdade, não. Eu dizia, não, tem que pentear, eu não quero, não, sabe, vou acordar às 6 horas da manhã fazer embaraçar um cabelo desse, meu cabelo era enorme, sabe? Esse tipo de cobrança, de que a gente tem que estar sempre pronta, mas, por exemplo, nesse exemplo que eu citei da faculdade, tinham meninos que iam de samba canção, de shortinho, né, e chinela, e camisa regata, e o cabelo Meu assim, Deus. sabe? E tipo, pra mim não fazia diferença nenhuma, não tô incomodada a imagem dele, sabe? Mas no caso da mulher, por exemplo, eu tava toda vestida lá, mas o simples sabe, o meu cabelo tá despenteado, assanhado, porque mesmo que eu penteasse, eu pegava 2 ônibus pra chegar lá pra faculdade, pegava ônibus lotado, 6 horas da manhã, imagina. Meu Então a Deus. cobrança é absurda em cima da gente, né? E a gente tinha, pra provar que a gente é capaz, a gente tem que fazer tudo que o homem faz, muito mais e melhor, e ainda tem que estar impecável na visão das pessoas, né? Isso deve ser terrível e insuportável. Mas É eu chato agora... demais, mas a gente liga o foda-se e deixa. Pelo menos eu ligo. E vai e segue a vida, né? Amiga, eu vou parar agora porque eu acabei de ver que são 8h28. Então, deixa eu correr com as Vamos minhas para prosseguir. dar tempo para você. Tá. A segunda obra que eu trago é do Renascimento. Eu peguei 3 obras que retratam justamente a deusa Vênus. Essa, extremamente famosa, né? O Nascimento de Vênus, de Botticelli. Acho que agora focou melhor. Tá focando. Não sei se vai estar focando. E que a história do nascimento de Vênus, que eu comentei com você ontem, é que o pai dos titãs, um dos filhos brigou com o pai, cortou o pênis, o pau do pai e jogou no mar. Só que esse deus é tão másculo, tão potente, tão viril, que o pau dele consegue fecundar a espuma das ondas do mar, e dessa fecundação com a espuma das ondas do mar nasce Dentro Vênus. da coxinha nasce a Vênus. E que é justamente esse momento quando a Vênus chega à Terra, que ela está sendo soprada pelo deus do vento e por uma ninfa aqui, e ela é recebida pela deusa, se eu não me engano, que representa a primavera, que está com esse lenço para cobrir o corpo. E aí traz essa Vênus pudica, que cobre os seios e cobre a vagina com os longos cabelos, e que precisa ser coberta porque está nua. Sim. E aí... Engraçado que ela já nasce sabendo que não pode mostrar o seio e não pode mostrar a vagina.
nem o pulso. E, é, e que a concha é justamente o símbolo da representação dessa virgindade, dessa pureza sexual de Vênus. E aí, Berger comenta, Sim. traz três opções. Ele Newton comentou morto, morto, com esse nascimento também. Bem isso, Elenilton, morto mesmo. Bem morto. Ai, meu Deus, chega. O Berger traz três possibilidades da mulher ser retratada por homens. Primeiro, a primeira possibilidade, essa mulher é sempre a amante do pintor, do escultor, porque eu estou falando da visão masculina. A segunda é a possibilidade da mãe protetora, que protege sua cria. E a terceira possibilidade é justamente a mistura da amante com a mulher que é casada, que serve para casar, né? Aquela coisa bela e recatada do lar, que aquela outra lá falou em 2016, enquanto era a primeira dama. E que é a mistura da mulher amante, a safada, que faz tudo o que o homem quer, a que nasceu para viver tendo relações sexuais com esse pintor, com essa mulher pudica, santa, que é a mãe protetora. Mas essa mistura, ela tem que ser, por obrigação, a mulher submissa. E aí ele comenta, porque nesse artigo ele não, perdão, a Paola Sayuri Prado, ela traz justamente a próxima imagem que eu vou trazer e mostrar, como eu falei para você, que é de Velázquez, a Vênus sobre o espelho com o espelho de Velázquez. E ela traz essa visão de que, a partir de Berger também, de que essa mulher pudica é como se o espectador dessa mulher fosse o homem. É como se ele estivesse olhando essa mulher. E quando essa mulher é pudica, ela está dando a ele o direito de vê-la nua por ser propriedade dele. Sim. E aí eu fui investigar a história desse padre. Botticelli pinta a esposa do cara que contratou. Eu esqueci o nome do mecena, ele disse que é uma obra para enfeitar a sala dele. E Então, contrata ele está Botticelli. representando a mulher dele, né, a propriedade dele ali. Exatamente. A maneira que ele gostaria de estar sempre vendo, né? Eu pesquisei também sobre a Vênus, né, essa Vênus do Botticelli, e ela tem várias simbologias assim que representam essa mistura que você falou, né, da esposa com a amante, né? A questão dela estar com os cabelos soltos, esvoaçantes, né? Que as mulheres da época não podiam ficar com o cabelo desse jeito, porque isso era coisa de mulher promíscua, né? A mulher, a esposa, a mãe, recatada, tinha sempre que estar com os cabelos presos, bem arrumados, com chapéu para cobrir um pouco o rosto, para não ser, não estar mostrando uma vaidade, não ser alguém que está ali querendo se mostrar e seduzir os homens, né? Tinha que estar sempre tentando se mostrar pura, delicada, bonita, mas sem querer fazer isso, né? Sem querer querendo, né? E aí a informação que você traz, que é aqui eu pensei em falar justamente, que você falou logo no início, que você começou a comentar. Esse cara, esse mecenas, contrata Botticelli para pintar uma obra para expor na sala dele, para justamente, como você falou, assim, olhem, a mulher é minha, eu sou dono dela, eu sou macho dela, eu quero mostrar a obra que é linda e maravilhosa, mas eu quero que vocês fiquem com inveja da mulher que eu tenho e desse corpo que tem para me servir a hora que eu quiser. Eu juro que se eu não estivesse me desconstruindo, eu até acharia uma bobagem, mas como vivo em processo de desconstrução, quando eu li isso, me deu ânsia de vômito. Como a gente tinha comentado antes, escrotice atrás de escrotice, né? Você pesquisar sobre a história da sociedade como um todo,
É sempre repressão, submissão e objetificação e fazendo as mulheres se calarem, né? Não tem voz, não tem vez, não tem direito a nada. Pois é, gente, eu estou aqui prendendo o cabelo por causa do vento. E a última que eu trago, que é de Velázquez, é Vênus com espelho, sobre espelho, alguma coisa do tipo. Deixa eu ver se foca melhor. Eu não sei se vai estar Tá um focando. pouquinho estourado, mas acho que dá pra ver. É, ficou estourada, mas é Vênus Foi, mas dá se, pra ver. se olhando no espelho, que é segurado pelo Cupido e que tem essa faixa para representar esse amor preso, possessivo, que os homens tinham para com as mulheres. E essa mulher daí pode ser, existe duas possibilidades, ou ela é amante de Velázquez, ou é uma atriz chamada Damiana. Eu esqueci o nome da, da amante de Velázquez. Flamin, Flanúnia Trívia, que seria a pintora e amante de Velázquez, ou Damiana, que seria uma atriz. E aí, se a gente pensa nela como a Trívia, a amante de Velázquez, a gente entende que essa posição dela que está nua, né, de costas, mostrando a bunda, ela está sendo observada e desejada por esse homem, por Velázquez, que seria o amante dele, mas ao mesmo tempo tenta passar a ideia de que ela se permitindo ser olhada nua quando ela olha para esse pintor, para esse espectador, para esse observador, mesmo que um rosto desfocado, como está aqui, mas é como se ela tivesse se permitindo ser vista sem roupa. É sempre esse olhar, né, da mulher que está sendo retratada e, no geral, que a mulher tem a culpa da sedução, né? Essa questão está em pauta até hoje. Então, se a mulher é observada, escondido, ela que deve ter permitido de alguma forma, ela devia ter se protegido, se coberto se aconteceu de um homem ver, se aconteceu de ter esse contato, seja visual ou físico, a culpa do incentivo, do start nesse contexto sempre é da mulher, né? Como se a mulher sempre tivesse no início da sedução, né? Nunca fosse o olhar do homem que erotiza, que constrói essa imagem sedutora e totalmente equivocada da mulher, né? Para retratar as mulheres no geral. E aí eu só lembro daquela máxima escrota machista de que se a mulher é estuprada, a culpa é da mulher. Exatamente, por conta da roupa. Então, de algum motivo, na visão dos homens, a mulher deve ter dado. Porque não teria outra explicação para um homem ter. Você travou, mas voltou. Você travou para mim um pouco, mas voltou. Voltou? Já voltou. Prossiga. Desculpe lhe interromper. Agora vamos para as suas obras. Você vai mostrar daí ou quer que eu mostre daqui? O que é mais fácil para você? Mostra? Pronto. Vê se aparece por conta dos comentários. Se não aparecer, aí você São 8h40, tá? Tá, você tentar ser breve. A primeira obra que eu escolhi é essa obra aqui. Tá dando pra ver? Tá um pouco. Pronto, agora saiu o reflexo. Deixa eu só ler um comentário aqui da Rô Alberti, ou Rô Alberti, desculpe. Ela comenta que tem J. Borges sempre retratando as mulheres como fortes e cheias de representatividade em suas xilogravuras. Tem Anita Malfatti, Tarsila. Sim. Temos bons exemplos de representatividade no Brasil. Tem sim. Com certeza. Sim. Inclusive, já falaremos. Já vou falar de uma delas. Então, essa obra que eu escolhi aqui, ela é da Artemisia Gentileschi. É uma releitura da Judite decapitando Holofernes. Essa imagem já foi retratada algumas vezes por outros homens. A mais conhecida é a Judite decapitando
Holofernes de Caravaggio, que é essa daqui, que tem uns pontos totalmente diferentes, né, em relação à pintura da Artemísia. No contexto geral, vou falar rapidamente de Artemísia. Ela foi uma mulher que nasceu em 1593 e nessa época a mulher, né, não podia nada. A mulher era uma propriedade ou do pai ou do marido. E as mulheres não tinham possibilidade de estudar de maneira nenhuma. A grande maioria não sabia ler e muitas vezes não podia ler, nem ter acesso à informação, né? O que a mulher podia era ficar em casa, cuidando da sua aparência e cuidando de si e da casa, ajudando, enquanto criança e adolescente, ajudando a cuidar da casa junto com a mãe e se mantendo sempre bonita, graciosa, bem comportada, para conseguir um marido que pudesse oferecer um crescimento aquisitivo para a família dela. E aí Artemísia cresceu em meio a tudo isso, mas ela teve uma história bem diferente porque Vou mostrar aqui a imagem de novo, tá? porque ela se tornou pintora como muitas mulheres na época que tinham a oportunidade de pintar, ou porque eram de famílias de pintores, ou era porque eram nobres, né? Mulheres nobres, e tinham essa possibilidade de estudar pintura, mas de uma maneira bem obscura, assim. Elas, quando a família permitia, elas tinham um tutor, um mentor, né, que ficava ensinando elas, mas fora da escola, elas não podiam frequentar a escola por conta do estudo em si, que era feito em cima da pintura, principalmente à base dos corpos humanos. Então a mulher não podia de jeito nenhum ter acesso ao estudo de anatomia, porque ela teria que ver modelos nus e isso era impossível, né? E aí a Artemisia teve essa oportunidade porque o pai dela era pintor e aí ele tinha as demandas dele, não podia estar sempre ensinando ela e contratou um pintor também da época que ajudava ele no ateliê dele, que chama Agostino Tassi, e ele foi o tutor dela e ela foi aprender assim, mas ela produziu muitos quadros, teve muitas obras, mas muitas delas foram atribuídas ao pai ou a outros pintores, porque ela fazia coisas muito boas, muito bonitas, e eles não admitiam que uma mulher tivesse feito aquilo, então eles atribuíam, pegavam, se apropriavam das pinturas dela. E aí, a Artemisia, quando teve essa oportunidade de estudar com esse Agostinho Tassi, ele acabou violentando ela e durante os estudos, né? E ela ficou meio que refém daquele relacionamento, porque nessa época uma mulher que tivesse assim, estava com a vida desgraçada, né? Que não fosse mais virgem, foi violentada, independente do motivo que fosse, como a gente já comentou, seria a culpa sempre dela. Então, ficou famosa assim o caso dela desse relacionamento, desse abuso com o Agostinho Tassi, porque ela chegou a denunciar ele e foi um dos primeiros registros de estupro que teve, julgamento contra estupro. E ele foi acusado e foi julgado Condenado. culpado, mas ele não teve pena, entendeu? Foi só para tipo, calar a boca do bullying que estava acontecendo, e ela que sofreu bastante com essa questão da investigação do estupro. Ela foi torturada para descobrir realmente se ela tinha sido violada, se continuava ou não virgem, se era mentira ou não. E era todo um sofrimento. Imagina que essa menina estava passando, que foi em torno de 16, 18 anos dela que isso aconteceu. E aí a família dela acabou levando ela para outra cidade para acabar com o burburinho. E lá ela se dedicou mais a pintar as coisas que ela gostava e ela admirava as obras do Caravaggio, as cores, o contraste dele, e resolveu fazer essa pintura. Ela já tinha feito uma pintura dessa cena, né, da Judite decapitando Holofernes, só que de uma maneira mais branda. Essa é uma pintura bem brutal. Acredita-se que a outra era mais branda por conta das cores que tinha sido encomendada por um nobre. E ela não se expressou como ela gostaria naquela obra.
E isso é atribuído a essa questão de ter tido a interpretação que o Nobre pediu por conta das cores que ela usou, que eram cores muito caras, que eram muito difíceis de ser adquirida, tipo como azul e tal. E tá me ouvindo? Desculpe, não tô, desculpe interromper, são 15 para as 9. Ah, tá. Vamos lá. E aí, por conta desse Desculpa, estupro perdão. todo, ela se revoltou, tudo bem. Ela meio que se revoltou e se vingou com essa pintura, que foi uma pintura que ficou muito marcada pela brutalidade. A gente consegue ver aqui ela colocando a mulher como uma figura forte e altiva, né, na situação. Ela está dominando o Holofernes e ela está com fúria, né, segurando o cabelo dele, e a espada está em punho, assim, na vertical, e a criada ajudando ela. Então as duas estão como figuras bem fortes, que não era comum de se ver como nas obras que você mostrou. Era sempre a mulher delicada, com aquele ar de esposa, Meiguinho, de impulsiva, frágil. sexualizando. Então ela se refletiu, ela fez essa Judite como se fosse o rosto dela, e o Holofernes como se fosse o estuprador dela, né, o abusador dela, o Tassi, para meio que extravasar esse sentimento de revolta que ela tinha e para justificar tudo isso que aconteceu com ela, que ficou impune, né? Ela mostrou tudo isso nessa obra, que é uma obra perfeita, rica de cores e de detalhes, assim, que mostram a força da mulher, ela as roupas bem pomposas, mas de manga, sabe, manga esgaçada, tipo, tô preparada para me vingar de você mesmo. Então, as expressões bem fortes, bem, sabe, furiosa, e jorra sangue. É um quadro muito mais brutal do que todas as outras cenas de Judite decapitando Holofernes que foi vista antes na história da arte. Eu não E sabia aí dessa outra tortura mulher, com ela. ela é maravilhosa, ela foi muito forte. Tem outras pinturas dela assim muito boas que mostram essa dualidade da visão que era passada da mulher, né, dessas cenas bíblicas, dessas histórias que eram contadas, como a outra que é Susana e os Anciões também, que é muito bacana, que representa uma cena dessa de abuso que era tratada como uma mulher, a mulher que estava sendo abusada pelos anciões, nessa visão de ai, não sei se eu seduzo, ou se sabe, ou se é um abuso. Sim. E ela retrata com essa cena a mulher totalmente horrorizada, afastando eles, sabe? Então ela era feminista já, empoderada nessa época, né, no século Arrasando. XIV. E aí a outra obra que eu escolhi foi uma obra de Berthe Morisot, que é uma francesa impressionista. Tá bom, aí tá dando pra ver? Tá dando pra ver. Que Eu mostra posso também. lhe Pode falar. interromper pra gente não esquecer daquelas duas mulheres pretas que comentamos. Tá, Pra a gente lembrar. tá. Harriet Powers, que é uma mulher preta, foi ex-escrava, assim como Edmonia Lewis, também ex-escravas dos Estados Unidos. Escravas americanas. Isso. E Harriet, ela tinha como obras colchas com registros pintados falando sobre lendas locais, histórias bíblicas e acontecimentos astronômicos. Ela se torna famosa. Ai, Samile caiu. É... Chega, acho que enquanto Samile volta, eu vou falando. Harriet, ela Caiu? se torna. Caiu, foi. Acho que fechou sem querer, mas Ah. voltamos. E Edmonia Lewis, Eu gente, ela. pensei, não completou uma hora ainda, porque a gente começou 8. É, e aí, Edmonia Lewis, ela é a primeira escultora negra a ganhar fama internacional. Ela mora na Europa, em vários países da Europa, vai e volta para os Estados Unidos. Ela tem grandes esculturas famosas que a gente conhece e que a gente não sabe que é de uma mulher, muito menos que ela é preta. Exatamente. Então, assim, Muitas produções das mulheres, né? Inclusive piorou das escravas, né? Escrava piorou. é, Imagine se a Artemisia, que a gente estava falando, já sofreu essa coisa toda, sendo uma pessoa que era de uma família que era
mais nobre, né, que tinha um poder aquisitivo, ela sofreu isso tudo, imagina escravo, né? Eu li muita coisa falando sobre isso, que essas mulheres criadas, as próprias damas mesmo, e as escravas produziam bastante coisa interessante, artes que eram chamadas pelos homens de artes decorativas, e não eram consideradas artes propriamente ditas, porque eram artes ligadas a fazeres domésticos, então não tinham o menor valor. Por exemplo, como a Harriet, ela fazia bordados lindos em colchas, umas coisas muito que dá para perceber que tinham muito detalhe, muita coisa bacana, e que não era considerado arte porque é uma colcha, é um utensílio, é um Uhum. artesanato. E Que foi até hoje, feito por né? uma mulher, porque a mulher é sempre vista como incapaz, né? A mulher só veio votar um dia desse. Então, imagine, você não tinha capacidade para escolher um governante que dirá para fazer um artístico bem feito, né? E essa Na visão visão dos homens. deturpada do artesanato é uma visão que tem até hoje, que vem mudando dos anos 2000, 2010 para cá, mas até hoje as pessoas desvalorizam o que é feito artesanalmente. Eu acho que você vive isso enquanto artista plástica e tatuadora com suas artes que Também. as pessoas querem desmerecer e desmonetizar, desvalorizar a arte só porque é feita à mão. Mesmo sendo um Exatamente. desenho, uma pintura como você faz, sendo uma tatuagem que não deixa de ser um desenho, uma pintura no corpo. Sim, exatamente. As pessoas estão sempre desvalorizando, né? E quando a mulher fazendo, sempre acaba desmerecendo ou questionando a eficácia e o resultado, sabe? Tipo, será mesmo? Nunca vi mulher assim. Aos poucos está se desconstruindo isso, mas de vez em quando sempre surge esse questionamento, entendeu? Tipo, Eu ah, lembro. mais uma vez julgando a aparência, você não parece tatuadora, você sabe, você, porque pra ser tatuador você tem que ser loucão, tatuadão, tem a cara tatuada, não sei o que, Ai, sabe? Tipo, eu lembro julgamentos. do caso que você viveu ano passado, que você foi plagiada por um homem que ele fez um trabalho seu em uma mulher e assinou como sendo dele. Sim, Gente, eu, como sendo homem, sendo seu amigo, artista, fiquei com raiva. Imagine você enquanto mulher a gente e artista. fica indignado, principalmente pela proximidade que Aracaju proporciona a gente, né? Todo mundo se conhece, é a cidade pequena e o mercado da tatuagem aqui em Aracaju ainda está crescendo, então não tem tantos profissionais assim, todo mundo se conhece, os estúdios são próximos, muitos tatuadores frequentam os estúdios uns dos outros, então quando um cliente chega para você com uma tatuagem do outro artista local, você sabe, você conhece, sabe? Se você não reconhecer pelo traço do estilo, você vai reconhecer pelo trabalho ali, pelo nome, porque a maioria dos clientes hoje com a internet, né, dá um print no Instagram e mostra. Você usar como referência é uma coisa, né, mas você copiar já é outra coisa totalmente diferente. E também tem a questão do respeito, né? Não vamos nos aprofundar muito nesse assunto, mas tem a questão do respeito à ética entre os colegas, porque se um cliente meu vem querendo um trabalho seu, Ricardo, e o cliente insiste bastante, eu posso ser ético e honesto com você, ser uma boa profissional, e chegar para você e falar, poxa, Ricardo, tem um cliente meu querendo um trabalho seu, como é que eu faço para comprar sua arte, para poder reproduzir, você se Sim, sim. incomodaria? Vamos tentar fazer, entrar num consenso, sabe? Tipo, isso torna as coisas tão mais respeitosas, tão mais éticas, tão Pois é. mais profissionais, né? Desculpe, Mas a maioria das pessoas não. desculpe tocar nesse assunto, mas acabei tocando porque, assim, Não, é, tranquilo. é uma questão que tem que ter respeito pelo artista, pela artista, Exatamente. sabe? Tanto na hora de pagar pelo nosso trabalho, o seu, no caso, sendo designer, sendo artista visual, tatuadora, eu sendo professor, dançarino. E também é uma questão de respeito, assim, não é meu. Se eu É, se quer, como você falou, eu compro a sua arte para a reprodução, mas eu respeito. e dependendo Mas, da abordagem,
da postura da pessoa, você pode até acabar se comovendo e vendo uma forma mais fácil de desenvolver isso, sabe? Mas as pessoas têm preguiça, né? Com tanto preguiça de desenvolver, porque fazer um desenho bem feito, tá? Leva tempo e estudo e tudo mais. É bem mais fácil copiar. Então, eu acredito que a pessoa que tem a capacidade de estar copiando o trabalho de outras pessoas, independente seja tatuagem, o que for, deve ser tão preguiçosa para poder ser respeitosa, para poder ter o trabalho de comentar, comunicar a pessoa e tentar fazer as coisas de forma ética e, sabe, respeitosa, porque dá trabalho. Eu Ser lembro, respeitosa, a pessoa tem que querer. Então, eu lembro do menino no post que você fez para mim, que você desenhou. Nós chegamos a conversar 3 vezes para você entender o que eu queria passar com esse desenho. E você exatamente. levou um tempo para poder representar o que ele é para mim no desenho, assim, lindo, incrível. Até ele pediu o desenho, tá no meu muralzinho, assim, porque dá trabalho e você representa o seu cliente, a sua cliente, na sua arte. Amiga, são 8h56. Eu vou encerrar essa. Gente, por favor, eu vou só Mas encerrar. você já voltou? Você já voltou? Não, não. A ligação caiu, a sua. Acho que Ah, tá. a conexão caiu. Eu achei que tinha entrado novamente. Não, não, não. Aí Ah, assim, eu vou tá. encerrar essa. E aí a gente volta para você completar de Beth Tá Morrissol bom. e a sua terceira obra, viu, gente? Tá. É porque assim, 1 hora a gente acha que é muito, mas é pouco para É por... discutir um tema tão importante que é o feminismo e a Vou mulher mais na ver a arte. horinha. A ceramistas do Vale do Jequitinhonha, a Rô falou, hoje artistas reconhecidos mundialmente por muito tempo não levavam crédito por suas obras que eram revendidas na Europa. E aí eu me lembro das rendeiras de Japaratuba, que é da renda irlandesa também. Irlandesa. Que é um A trabalho gente, lindo, minuciosíssimo. é belíssimo. Gente, eu vou encerrar aqui. Pessoal, é o seguinte, para que o vídeo possa ser posto no YouTube, eu vou ter que dividir a live com o Samir em 2 partes, tá bom? Essa é a primeira. E aí depois no mesmo canal da gente aqui no YouTube, o Arte com Montalvão, vocês encontram, na verdade, a segunda parte, tá certo? Corre aí pra ver a segunda parte.